Bom, tem uns dias que eu não apareço aqui, pelas minhas contas são 15 dias que eu não gravo, talvez um pouquinho mais. E eu reconheço que tô atrasado e inclusive devendo o vídeo de 25 mil inscritos no canal. A gente já ultrapassou esse número, graças a Deus, e eu continuo devendo o vídeo. Eu dependo de conseguir uma agenda não só minha, mas eu queria que um amigo viesse gravar comigo também, principalmente porque a gente vai fazer coisas fora aqui do escritório. Eu hoje tô gravando meio na emenda, assim, meio na correria. O meu tripé tá em outra atividade agora e a câmera tá em cima de uma pilha de caixas. Ah, Davi, você não tem outro tripé? Tem, mas enfim, os dois estão em atividade. Tem uma pilha de caixas de sapato, de box 95 e de bíblias. Então ninguém pode dizer que meu vlog não é fundamental. Nossa, essa piada foi muito ruim, né? Mas é um período meio corrido, assim. Um período que antecede as conferências de adolescentes lá na Estância Árvore da Vida, conferência de jovens também. Coincide com uma série de outras atividades que a gente desenvolve e por causa disso a cabeça fica um pouco poluída. E eu tenho uma preocupação muito grande de gravar vlogs nesse tempo, né? E talvez esse seja o assunto que eu devesse desenvolver aqui. Esse vídeo vai ser bem pouco editado e eu queria que vocês entendessem o porquê disso também. Nós estamos nos acostumando com uma comunicação editada. Os quero-quero estão bastante barulhentos hoje, né? Vocês vão ter que desculpar isso também. A questão é que nós estamos acostumando a nos relacionar com pessoas editadas, né? Eu falei sobre isso num vlog mais antigo, mas eu acho que a ênfase era um pouquinho diferente. Deixa eu pegar meu chazinho aqui. Que foi sobre... Eu tava falando mais sobre Instagram, se não me engano, mas eu queria falar um pouco sobre YouTube agora. Quando a gente estuda edição, ou as práticas de edição, especialmente pro YouTube, existe um paradigma da edição do YouTube, existe um pensamento na edição do YouTube que é um pensamento derivado da análise comportamental dessa geração, da análise de movimento de olho, né, de tempo de retenção no olho, enfim, uma série de coisas, estudos estrambólicos aí, que dizem que um adolescente, em média, não consegue ter mais do que 8 segundos de foco. Isso quer dizer que você precisa cortar o seu vídeo a cada 8 segundos. Parece meio maluco você pensar assim, porque 8 segundos seria o equivalente a você contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Corta. E aí, outro ciclo desse. Parece muito curto. 8 segundos de retenção. 8 segundos de capacidade de foco em um único assunto. Mas não é tão absurdo assim quando você para pensar que nós estamos constantemente fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. É difícil uma pessoa que relate para mim que para assistir os meus vídeos. A maioria de vocês assiste os meus vídeos ou ouve os meus vídeos enquanto está trabalhando. E eu admito que há uma certa dificuldade por causa da agenda apertada que nós temos. E do fato do vídeo ser longo, né? Tem alguns vídeos aqui no canal que tem facilmente mais que 15 minutos. Mas eu aprendi uma coisa, que se você faz uma coisa que leve 15 minutos para ser feita, mas você faz só aquilo, o quanto você aprende e retém e apreende daquilo é muito diferente do que quando você faz a mesma atividade que levaria os mesmos 15 minutos, mas dividindo a sua atenção com uma outra coisa. E é por isso que a gente coloca música nos vídeos também, sabia? A trilha sonora, ela é feita para atuar como o agente dispersor. Para que a pessoa consiga se concentrar numa informação, você precisa dar para ela uma distração que esteja dentro do mesmo ambiente. Não é só para criar um ambiente emocional, como no caso da trilha sonora do filme, né? O filme tem trilha sonora porque a trilha sonora ajuda a criar um ambiente emocional para a cena.
Inclusive é muito usado nos jump scares e tal. A própria trilha sonora te assusta, às vezes quando é só uma porta abrindo e você assusta porque a trilha sonora te levou a esse ambiente emocional. Mas no vlog, no vídeo para internet, nessa comunicação que nós estamos fazendo aqui, que é uma comunicação muito mais cara a cara. Vocês não estão fisicamente comigo, mas eu não tenho nenhum ator aqui, eu não tenho nenhuma produção, nenhum diretor aqui. É uma comunicação praticamente direta. Não seria necessário haver uma música intermediando a nossa relação, mas ela é preciso para que eu coloque para vocês o agente dispersor no mesmo ambiente em que eu estou e eu consiga controlar a dispersão que você tem. A música às vezes sobe, às vezes desce, e você não está ouvindo uma outra música que não tem a mesma... que não tem... que eu não posso escolher, compreende? Você não está ouvindo uma música que eu não consigo escolher. Eu escolhi qual música acompanha o meu raciocínio para dar para você o agente dispersor que eu quero. Uma má edição pode estragar um conteúdo muito bom, assim como uma boa edição pode valorizar aquilo que já existe de positivo num conteúdo, e nenhuma edição pode, às vezes, se tornar um pouco indigesta, porque nós estamos nos acostumando a ser pessoas editadas e a ouvir pessoas editadas. O tempo que nós temos para nos dedicar a aprender e apreender alguma coisa, em breve vocês vão entender por que essa distinção, é um tempo cada vez menor. E nós fazemos coisas em segundo plano. Você provavelmente agora está olhando o seu Facebook. A aba do seu Facebook está aberta enquanto o YouTube está aberto no meu vídeo. E por causa disso você aprende e apreende menos coisas de ambas as atividades. Eu sempre falo muito sobre cultura e acho que eu nunca defini cultura para vocês, mas cultura tem a ver com cultivo. E cultivo tem a ver com sementes que você planta e frutos que você colhe. Então, se nós semeamos distração, nós vamos colher distraídos. Não há nada de mágico nisso. Você colhe o que você planta, não é? E a minha preocupação quando eu faço um conteúdo, quando eu edito um conteúdo, é quão mais distraídos ficam as pessoas depois do contato com aquilo que eu falo, depois do contato com aquilo que eu produzi. Isso é uma preocupação sincera que eu tenho. A distração é um buraco grande na nossa capacidade de aprender e apreender. Porque aprender é saber algo a respeito de alguma coisa. Mas a apreensão, não a apreensão de medo, mas aprender é agarrar aquilo, é segurar aquilo. Então a gente aprende e às vezes não apreende. A gente consegue saber algo a respeito de alguma coisa, mas esse algo que nós sabemos se dissipa facilmente na confusão dos nossos pensamentos. E aí você me diz assim, por que essa informação dos 8 segundos é importante? É importante porque nós não conseguimos nos concentrar profundamente nas coisas. E quando nós não pensamos profundamente nas coisas, nós temos dificuldade de nos relacionar com o mundo. O mundo se torna uma série de informações confusas para você. Você já parou para pensar que o assustador não é o que você sabe o que é, mas é o que você não sabe o que é? A gente se assusta muito mais com uma silhueta desconhecida num filme do que quando a gente realmente vê o monstro num filme de terror. O desconhecido, ou aquilo do qual a gente não tem uma informação precisa, é o assustador, é o verdadeiramente medonho, é o verdadeiramente terrível. E o mundo se torna um lugar assustador e cheio de insegurança para quem não consegue refletir profundamente nele. E é aí, e talvez daí, sabe? Não posso afirmar, mas esse é o sentimento que eu tenho tido. Que talvez daí venham todas as inseguranças emocionais que essa geração tem manifestado com tanta força. A depressão,
exacerbada, as ansiedades exacerbadas, todas essas coisas que estão tão fortemente arraigadas no DNA do nosso tempo. Por que elas estão? Elas podem derivar da nossa capacidade tacanha, da nossa capacidade reduzida de refletir sobre o mundo. Pelo fato de nós não sermos profundos, nós não conhecemos as coisas. Nós não sabemos a verdade das coisas. E porque nós não sabemos a verdadeira face do mundo, porque nós estamos sempre nos relacionando com o mundo editado, sempre nos relacionando com um mundo superficial, maquiado, e o conhecimento que nós temos das coisas é sempre raso, talvez nós estejamos ficando cada vez mais assustados e cada vez mais amedrontados com aquilo que nós estamos vendo, porque a gente está sempre vendo sombras e silhuetas. Eu queria que você que me assiste pensasse nisso. Quanto você contribui para que o mundo esteja assim e continue assim. Quanto você embarca na cultura desse tempo, na administração, agora falando, né, para aquilo que as pessoas mais procuram no meu vlog, que é relação com a igreja, relação com cultura. Quanto da cultura da sua igreja é uma cultura de fortalecimento da distração? Você compreende? Na hora do seu culto, você fornece muitos elementos distrativos para as pessoas? O seu culto é um culto de entretenimento? Ou você, de fato, está tentando aprofundar as pessoas naquilo que elas sabem e conhecem, não só de Deus? Mas a gente pensa que a função da igreja é ensinar a respeito de Deus. Não, a função da igreja é ensinar toda uma cosmovisão para as pessoas, toda uma maneira de ver o mundo, que é a maneira bíblica de ver o mundo e que nós cremos que é a maneira que Deus estabeleceu e que, portanto, é a maneira verdadeira, porque todas as outras manifestações e cosmovisões culturais são passageiras. Por mais belas e plenas que elas pareçam, elas são passageiras porque elas não se baseiam em algo eterno. A única cosmovisão que se sustenta eternamente é a cosmovisão da relação com Deus, é a cosmovisão teocêntrica, né? A cosmovisão cristã depois da vinda de Cristo, mas até mesmo anterior a isso, que é a cosmovisão da relação com o eterno, com a eternidade, com aquele que não muda. E se ele não muda, ele também não altera os seus padrões. Deus é o constante na cultura cristã, ou ele deveria ser o constante da cultura cristã, e, portanto, o tempo que nós gastamos aprendendo sobre os elementos eternos da nossa cultura deveria ser maior, e o tempo de atenção que nós damos a essas coisas deveria ser gradativamente maior. Mas nós estamos tão influenciados pela maneira superficial de pensar e de entender que talvez nós não estejamos conseguindo aprender e nem aprender os elementos eternos. Eu sou um cara que distrai do assunto da mensagem com frequência, uso de elementos distrativos às vezes, mas é uma linha muito tênue entre usar isso como um apoio para que as pessoas consigam descansar da nossa maneira de falar e continuar aprendendo a respeito de Deus e ignorando o interlocutor e focando na própria mensagem, que afinal de contas é sempre maior que nós, né? Isso é uma responsabilidade muito grande quando você prega, porque você está falando sempre de algo que é muito maior que você e coran Deo, né? Você está falando de Deus na face de Deus. Isso na igreja é algo muito assustador, assim, pensar que você está ensinando a respeito de alguém que está ali, não é? E que é muito maior que você. É uma coisa que às vezes a gente ignora. Não basta você ter uma boa mensagem, você precisa ter uma maneira de falar que aprofunde as pessoas naquilo. Você talvez chegue a uma conclusão diferente da que eu cheguei, mas eu tenho certeza que ela tem que apontar para a mesma direção. Ela tem que apontar para o Cristo, no final das contas, e para aprofundar a nossa relação com Ele, seja como expositores, como aqueles que ensinam, seja como aqueles que aprendem a respeito dele. Como vocês sabem, eu sempre recebo a minha Box 95, mas não vem junto com as outras boxes, porque eu sou editor do programa da Box 95, eu gravo o programa com o Olavo e o João,
Então eu pego as caixas imediatamente com eles na data que a gente se encontra para fazer as gravações. Às vezes chega um pouquinho atrasado as coisas, no caso às vezes vem duas. Eles continuam mandando as ilustrações dos reformadores e agora tá vindo esse suporte de acrílico. Cara, que lindo, né? É uma pena que eu tenha um só. O livro que veio na caixa de maio foi O Pilares da Fé, do Franklin Ferreira. Eu estive lá em São Paulo quando a gente foi conversar sobre esse livro e eu gravei a entrevista com o Franklin, uma pessoa maravilhosa, um cara que você quer ficar ouvindo por longa data, essa impressão que todas as pessoas têm dele. Então tá aqui, Pilares da Fé, do Franklin Ferreira. A Box sempre manda os seus marcadores, que são muito bem feitos, muito bonitos. E a revista, cara, que legal, você tem uma revista dentro da sua caixa da Box 95 com conteúdos muito bons, muito bem escritos e com comentaristas e informações muito legais, cara. Eu tô realmente impressionado com o cuidado da Box 95. E aí tem os conteúdos que vieram na Box de abril, que é o Ídolo Mudo aqui, do João Calvino. Fico brincando com eles, mas não, ficou muito legal. O Calvino de óculos 3D, um livreto do Sproul, R.C. Sproul, o que é arrependimento. A outra revista, essa aqui é a revista de abril, e o camaradinha que veio desenhado pelo brother Bíblia Art é o próprio João Calvino. E o livro da Box de abril, finalizando o meu pacotinho, Cristianismo Equilibrado, do John Stott, da editora Ultimato. Legal, cara, da editora Ultimato. Eu não tenho nada da editora Ultimato aqui, é o primeiro livro que eu tenho da editora Ultimato. E se você ainda está em dúvida sobre associar-se ou não à Box 95, fica a minha recomendação para você acessar o canal deles no YouTube. Tá o endereço aqui embaixo na descrição. Eu edito os vídeos da Box 95. Então se você gosta da minha edição, gosta do meu estilo, meu timing de edição, vai aqui e assiste os vídeos. Os vídeos deles são legais de assistir, independente de você ser ou não associado da Box, porque eles fazem reviews dos livros, fazem entrevistas com os autores. O trabalho deles no YouTube está começando, mas é um trabalho já muito consolidado, muito legal. As personas, né, do João e do Olavo são muito divertidas de se relacionar, são caras que eu gosto muito de editar e os reviews são muito bons. E eles abrem esse espaço para ter discussão e tal, os comentários. Acho que vale a pena você assistir e dar essa força para o Estúdio Vivo também, não é? Se você gosta do meu conteúdo, vai lá assistir, prestigia o trabalho do editor. Eu peço desculpa pelo vídeo ter ficado longo, tinha 15 dias que eu não gravava, então muita coisa aconteceu nesse tempo. Eu vou falar mais sobre esse assunto que eu comecei aqui e queria explicar como eu cheguei nessa reflexão, mas isso vai precisar de muito chá e talvez de muita edição para o negócio não ficar longo, comprido e chato. Um abraço, até o próximo vídeo. Não se esqueça de comentar, de clicar no gostei, de se inscrever no canal, caso seja o primeiro vídeo que você está vendo. E se você puder, cara, dá uma forcinha pra gente no Patreon, tem o endereço do Patreon aqui, para você se tornar um patrocinador desse canal e fazer parte da associação dos amigos do Davi Mesquita, dos patrocinadores do Davi Mesquita. A gente tem um grupo secreto lá no Facebook e bastante coisa nova e coisa que eu tô pensando agora vai parar lá no grupo e eu discuto com os patrões alguns assuntos de vídeo, algumas coisas que eu vou fazer nos próximos comentários e até as dificuldades pessoais que eu estou enfrentando, os conflitos de ideias que eu estou enfrentando, eu coloco lá no grupo dos patrões e eles me ajudam bastante. Então, se você gosta do meu trabalho, quer participar disso, o endereço está aqui na descrição para ser um patrão do David Mesquita. Até o próximo vídeo. Tchau.